Falar hoje de toxomania e psicanálise. Uma das maiores características da humanidade é sua constante curiosidade na busca por algo, seja pela mera apresentação ou indução pelos problemas. Muitos recorrem às drogas como uma forma de fuga. Entenda mais sobre o processo de toxomania, de acordo com os princípios clínicos da psicanálise. O que é toxomania? Falando de forma simplificada, toxomania se caracteriza como o uso ou abuso de drogas, o uso abusivo de drogas, como a sua repetição. Vale ressaltar que não há uma necessidade efetiva do uso desses entorpecentes, bem como indicação terapêutica que os libere. Dessa forma, os usuários encontram as drogas de maneira voluntária. A toxomania funciona como um carro de montanha-russa antes de uma grande descida. Assim sendo, o vício começa com impulso no consumo. Contudo, com o tempo, o indivíduo aumenta as doses, bem como a sua frequência, causando uma dependência física e psíquica avassaladora. Por fim, o indivíduo e aqueles que amam arcam com as consequências desse hábito, que há uma ligação abusiva entre o sujeito e o objeto do vício. Para visualizar melhor, enxergue isso como um relacionamento qualquer, onde uma das partes mais agressiva que a outra. Há um medo em abandonar a relação porque teme não conseguir recomeçar. Com o dependente funciona de modo semelhante. No entanto, ele é refém do ente dominante, no caso, as drogas. O que leva um indivíduo ao vício? Vale trazer à pauta que o acesso às drogas é livre para qualquer pessoa. Contudo, o que determina que uma pessoa se torne usuário ou não é o modo que cada sujeito enxerga esse objeto. Ainda assim, muitas pessoas visualizam esse caminho como uma fórmula amortecedora à realidade em que vivem. Comumente as pessoas são levadas por contas de dúvidas. Até encontrarmos o nosso lugar, somos carregados por uma insegurança, que é achar nosso lugar, e isso para alguns inclui experimentar substâncias como prova de se firmar em grupo. Assim, muitos acreditam que as dúvidas que carregam podem ser solucionadas com uma visão longuíssima fornecida pelos entorpecentes. Ansiedade é uma sensação de puro sufocamento. Muitas pessoas cedem aos efeitos que ainda se localizam na mente. Dessa forma, as drogas proporcionam leveza e calmaria que essas pessoas tanto precisam. Insatisfações. Talvez este seja um dos maiores motivos do consumo crescente dos entorpecentes. Algumas pessoas mais vulneráveis psicologicamente demonstram incapacidade de lidar com objeções. Algo que está fora de seu planejamento acaba por maltratá-la constantemente por fazer oposição, assim como uma forma de tirar seu foco disso. As drogas atraem sua atenção como forma de expulsar a infelicidade. Sensação de fracasso. Empenhando o máximo de si em um projeto e fracassando, o indivíduo sente uma vergonha latejante pelo insucesso. No entanto, não é algo que ele possa escapar de imediato, e assim como a ansiedade é sufocante. Os entorpecentes mobilizam sua consciência a um estado latente ao mundo externo. Ainda que sinta sua perda, esta não afeta como antes, pelo menos naquele momento. O hoje. A cada década observa-se um movimento crescente que a caracteriza a marca em nosso imaginário. Nesse mundo de interconectividade, é marcante observar quanto ainda existe uma sensação de solidão. Mesmo rodeado por milhares de pessoas, os indivíduos podem se sentir solitários, pouco ligados uns aos outros. Uma forma de amplificar esse alcance é por meio das drogas. Entregar-se à toxomania é uma forma do sujeito se salvar do mundo contemporâneo em que vive. Não é o bastante, também é uma forma de preencher o vazio que carrega. A dor do nada, ainda que impalpável, pesa como uma pedra em nosso interior. Não somos treinados para suportá-las e por essa razão alguns escolhem caminhos perigosos para fugir. É interessante observar como as drogas são vistas pelos usuários. Por abuso que pareça, o objeto em si não tem força alguma ao sujeito, mas sim o que ele significa. É uma chave para a libertação, uma chance de extinguir de seu posto no mundo real. Assim, independente de sua origem ou finalidade, o objeto ou a droga representa um símbolo de alteridade. Ofereça veneno, seja bebida, cigarro ou drogas mais pesadas, sempre vivemos história de pessoas que convivem com dependente. Nesse contexto, um aspecto em comum que se nota é a resistência desse em largar o vício.
Não bastante, os indivíduos mais próximos enxergam isso como uma tentativa de morte. Imagine a situação onde você oferece um veneno a esse viciado. Certamente ele recusará, correto? Isso porque conscientemente ele não quer morrer. Acontece que, mesmo sabendo dos males desse vício, o uso das drogas é algo que mantém o vivo. Contudo, livrar-se desse vício significa perder a única razão para estar vivo. Consequências. Naturalmente, a toxicomania é um transtorno grave na vida de qualquer pessoa. Aos poucos, envenena a sua capacidade de produzir e se relacionar com outras pessoas. Seu mundo se reduz ao vício e unicamente a ele. Assim, o prazer culpado se torna o seu dono e regente. Veja algumas das consequências básicas ocasionadas pelo vício. Naturalmente, a toxicomania tem um efeito progressivo e cumulativo, resultando em danos morais com o tempo. Lado físico, as drogas ocupam um lugar pertencente a uma aparência saudável. Em proporção ao uso prolongado, o corpo se definha, o indivíduo mostra sinais claros de que está em dependência, de forma simplista até se tornar um cadáver vivo. Lado emocional, seus pensamentos também se tornam viciados nas substâncias. Toda sua concentração e energia procura de forma insaciável as substâncias. Sintomas como ansiedade, irritabilidade e agressividade levam a sua consciência de um extremo ao outro. Sociabilidade, suas relações afetivas acabam tendo interesse em relação às drogas. Não quer ser alguém se junte à mesma jornada. Na cabeça do indivíduo não há por que se manter perto de outras pessoas, assim, menos que elas movimentem a mesma sensação dada pelas drogas. Algo que não acontecerá, mantém-se a sociabilidade. Lado econômico. O vício alimenta de tudo, inclusive do dinheiro. A sensação que proporciona cobra um preço caro para ser mantida. Muitas pessoas se desfazem do que possuem e chegam ao extremo de furtar objetos de terceiros para manter o vício. A toxicomania expõe um lado do ser humano que busca se saciar de forma descontrolada. Contudo, essa entrega total carrega uma cobrança muito alta. O indivíduo se torna um prisioneiro dos próprios caprichos distorcidos e potencializados. Assim, sendo o próprio movimento dele de se nutrir e acaba por decliná-lo. Seja usuário ou alguém próximo, é preciso empenho para mostrar quanto isso é danoso. Mostrar o balanço de quanto a vida está declinando enquanto as portas estão se destruindo. Não será uma tarefa fácil, contudo, é justamente esse trabalho de retorno que acelerará as bases necessárias à cura. Apoio crucial nesse momento. Uma das formas de estruturar a mente de um dependente químico é se especializar em transtornos mentais para ajudar. Então, o usuário de toxicomania, ele se torna um dependente, né? E a toxicomania faz a pessoa ficar dependente do álcool, do cigarro, das drogas, de remédios para dormir. Tudo isso é uma droga, né? E se você usa em excesso, se torna dependente, né? E a toxicomania é isso, é a dependência química, né? Do que o indivíduo sente dessa substância, seja ela álcool, nicotina, o uso de drogas para dormir e outros tipos de drogas, como heroína, cocaína, crack, psicanálise e toxicomania.